Bom dia, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração na Tua presença, gratos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, meu Deus, por esse projeto Casa Firme, onde nós temos tido a oportunidade de estruturar a nossa vida, de fundamentá-la na Sua palavra, de nos tornarmos em todos os aspectos aquilo que o Senhor espera de nós. Estamos aqui, Senhor, chegando à conclusão desse trabalho com o tema Servos e Discípulos. E é isso que nós, meu Deus, queremos ser. Servos, discípulos do Senhor. E o servo, meu Deus, é aquele que serve e é aquele que está inteiramente submisso ao seu Senhor. Não podemos estar na condição daquele, meu Pai, que até o chama de Senhor, mas não faz o que o Senhor manda, o que o Senhor determina, não acata, não segue as direções do Senhor. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que por essa razão muitos ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque não basta, meu Deus, chamá-lo de Senhor. Precisa viver de acordo com a sua vontade, praticar a justiça. Precisa ser servo de verdade. Então eu oro para que o Senhor nos dê esse coração de servo, essa disposição para servir, para obedecer. Senhor, ajuda-nos a praticar a fé do nosso pai na fé, Abraão, que obedeceu. Meu Deus, a fé daquele homem o levou a uma obediência sacrificial. Ele o obedeceu, meu Deus, não negando o único filho, o filho da promessa, não negando nada ao Senhor. Meu Deus, obedecê-lo tornou-se o seu maior alvo, maior objetivo. Mais até do que viver as promessas, viver aquilo que o Senhor lhe havia prometido, o que esse homem desejou, o que esse homem buscou, foi obedecê-lo. Estar alinhado com o Senhor, no centro da sua vontade, priorizou a sua vontade. E nós vemos através, meu Deus, da história de Abraão e de tantos outros, que quando a sua vontade sai na frente, quando fazemos a sua vontade, não a nossa, não perdemos. Ainda, meu Deus, que isso custe, que isso doa, ainda, meu Pai, que obedecê-lo seja para nós algo sacrificial, a recompensa é imensa. Nunca perdemos quando obedecemos, quando renunciamos, quando nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Ao contrário, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E é isso que eu quero, Senhor, para a minha vida, para a vida do Teu povo, de cada pessoa que está aqui presencialmente, que está aqui, meu Deus, neste culto, meu Pai, através da internet, que essa pessoa viva, desfrute, meu Pai, da sua boa, agradável e perfeita vontade. Seja tudo e viva tudo que pode ser e viver no Senhor. Senhor, conduz essa reunião, fala aos nossos corações. Estamos aqui para Te ouvir. E eu peço, fala que os Teus servos ouvem. Seja conosco,
Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a tem aí. Espero que sim. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Que diz assim, ó: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Na Almeida, diz: todas as coisas me são lícitas. Repita comigo: mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou, em outras palavras, eu posso viver a minha vida como eu bem quiser, eu posso dar tudo o que a minha carne pede, eu posso colocar na frente meus interesses, meus pensamentos, minhas vontades. Eu posso ser guiado pelos meus desejos, impulsos, eu posso fazer o que eu quiser, mas isto não convém. Não é sábio, não edifica, não constrói. Você não vai encontrar uma pessoa vitoriosa, plena, realizada, vivendo desse modo. Vivendo esse estilo de vida. Você não vai encontrar. Salomão foi um exemplo disso. Quando decidiu não se negar a nada, mas dar tudo, experimentar tudo que os seus olhos podiam ver. A sua sabedoria se corrompeu, e esse homem, embora não tivesse falta de nada, passou a ter um vazio enorme dentro de si. Porque ele experimentou a ausência da presença de Deus. E não há nada nesse mundo que vai preencher o vazio no nosso coração, que é do tamanho de Deus. E nem mesmo vai preencher algo, nesse mundo vai preencher o vazio da nossa vida, que só pode ser preenchido pelo propósito de Deus em nossas vidas. Então há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Há um vazio na vida do homem que só o propósito, ou seja, ele pode fazer muitas coisas. Mas se ele não estiver onde Deus quer que ele esteja, fazendo o que Deus quer que ele faça, ele não vai ser feliz. Ele pode ter momentos, ele pode viver alguns momentos prazerosos, mas ele não vai se realizar, ele não vai fazer algo que possa trazer para si, para outros, edificação, a não ser que esteja no caminho do seu destino, cumprindo com o propósito da sua vida. Vamos lembrar que o resumo da vida de Davi foi alguém que serviu a Deus, ao propósito de Deus em sua geração e depois morreu. Então esse é o resumo de alguém que viveu e fez tantas coisas. Porque no final das contas, é isso. Para o que fomos chamados? Para servir a Deus. Qual é o propósito da nossa vida, a razão da nossa existência? Servir a Deus, servir ao propósito de Deus em nossa geração. E depois morrer, que no nosso caso,
nós seguimos vivendo. Quem está em Cristo não morre, mas vive eternamente. Então essa é a razão da nossa existência, servir a Deus, servir ao propósito. E quando eu saio disso, eu vou experimentar alguns prazeres momentâneos, que mais resultarão em perdas, danos, prejuízos, morte, destruição. Então nós precisamos entender esse texto bíblico. Tudo me é permitido, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. O Senhor não chega e impõe a sua vontade. Ele chega e diz: aqui está o caminho da vida, aqui está o caminho da morte, aqui está o caminho da bênção, aqui está o caminho da maldição, agora escolhe. Você pode escolher fazer a minha vontade, me obedecer, e a consequência disso vai ser vida, vai ser prosperidade, vai ser bênção, vai ser realização plena. Ou você pode escolher fazer a sua vontade, as coisas ao seu modo, mas o resultado não vai ser satisfatório. Você não vai se realizar vivendo dessa maneira. O que nós pregamos ainda no domingo? Que a única maneira de nós experimentarmos, qual é a única maneira de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Através da renovação da mente, que gera uma mudança de comportamento. Né? Eu mudo aqui, então eu mudo a minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha forma de lidar, né, com as pessoas, com as situações. O meu comportamento muda, meu estilo de vida muda quando a minha mente é renovada. O que renova a minha mente? A palavra. Então, se a minha mente é renovada, eu sou transformado e passo a viver, né, um estilo de vida que agrada a Deus. O meu estilo de vida passa a estar alinhado com Deus quando a minha mente é renovada. E isso me permite experimentar a vida na sua plenitude. Provar e viver o que de melhor o Senhor tem para mim. Então, eu preciso buscar essa renovação. Eu preciso aprender a cultuar a Deus da maneira que o agrada. Nós falamos no domingo que essa 1 hora, 2, que seja 3, que nós passamos na igreja cultuando a Deus, precisa se estender pelo restante do nosso dia. Adorar a Deus vai muito além de cultuar a Deus na igreja. A minha vida, diga, minha vida é um culto ao Senhor. Diga, minha vida, tudo que eu faço, diga, precisa louvar, glorificar ao Senhor. A Bíblia não diz tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nós cantamos muito essa semana, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Porque se nós não darmos a Deus a honra que lhe é devida, até as pedras, as criações do Senhor, farão isso em nosso lugar. Então o nosso papel, a razão da nossa existência é essa. Louvar a Deus, glorificar a Deus. A minha vida é o Senhor e eu devo viver para Ele, para agradá-lo. O que foi que o Senhor exigiu de Abraão? Depois daquela precipitação de Sara e um tempo de silêncio, quase que 10, 11 anos de silêncio, Deus vem e diz: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Seja perfeito. Em outras palavras, viva para fazer a minha vontade, Abraão. Porque senão não tem como eu cumprir na tua vida os meus planos e propósitos. Anda na minha presença, seja íntegro, eu quero você por inteiro.
Eu quero você de forma integral. Eu quero uma entrega total. Aqui, ó, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, inteiro. Ou seja, não é somente aos domingos, um dia da semana, num período do dia, que você deve me agradar, me adorar, me obedecer. É o tempo todo. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, 7 dias por semana, o tempo todo. Eu quero você conectado a mim, ligado a mim, submisso a mim, fazendo o que eu quero, porque a minha vontade é perfeita. A minha vontade é perfeita. A Bíblia diz, o salmista diz que o caminho do Senhor é reto, né? Ele é perfeito em tudo que faz. Então nós temos que tomar essa decisão de viver como fomos chamados para viver, como uma nova criatura, onde muita coisa que herdamos, que trouxemos dos nossos pais, da nossa criação, nessa nova vida não cabe, e agora eu preciso renunciar, sacrificar, crendo que tudo aquilo que eu abrir mão a fim de agradar a Deus vai trazer uma recompensa. Eu nunca perco por obedecer, eu perco por não obedecer. Abraão não perdeu em colocar o Isaac no altar. Teria perdido se tivesse dito: não, Senhor, isso é demais para mim. Isso já é pedir muito, eu já fiz muito. Eu saí da minha terra, da casa do meu pai. Eu tenho peregrinado, né, há anos já, montando, desmontando em tenda, percorrendo essa terra que o Senhor disse, né, que me daria, esperando por esse filho. Senhor, eu já paguei muito preço. Eu já fiz muito, isso é demais para mim. O que teria acontecido com Abraão? Ali, digamos, na linha de chegada, ele teria fracassado. Seria como aquele que nadou, e quando chegou na praia, morreu. Quer dizer, quando estava ali já, né, para viver o resultado final, receber o troféu, porque depois que ele colocou Isaac no altar, ele ouviu de Deus: agora eu bem sei que você me teme, e esteja certo de que você vai viver tudo o que eu lhe prometi. Quer dizer, ali foi um momento definidor. Diga, definidor. Foi um momento definidor. Foi o grande momento, o ponto alto do Abraão. Ali ele definiu a vida dele. Ou seja, ali ele poderia ter jogado tudo fora, se ele tivesse dito não a Deus. Mas ele disse sim. E essa disposição para dizer sim a Deus, negando a si mesmo, renunciando, passando por cima das suas vontades, sempre vai te levar para mais. O próprio Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos: aquele que renunciar pai, mãe, filho, filha, tudo por minha causa, receberá 100 vezes mais aqui e ainda no século futuro a vida eterna. Então você não perde. Você recebe aqui, é recompensado nesta vida e ainda no século futuro, na vida eterna, também é recompensado. Então nós nunca perdemos. O que muitos ainda fazem é o oposto disso aqui, ó. Ninguém, no 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Tá aqui na sequência, né? É a sequência do texto. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E depois diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.
Ontem nós entramos na primavera, nessa estação de glória. Uma estação marcada na vida de homens e mulheres de Deus, por muita glória, muitas alegrias. Como o bispo ainda disse ontem, já há alguns anos, nós temos visto Deus preparando o seu povo, né, nas estações anteriores para chegar na estação da primavera e viver a alegria que a Sara teve, que foi aquele riso, foi o Isaac. O Isaac veio, né? Isaac significa riso, veio na primavera. O Senhor disse, na primavera vocês terão filho. Então, nós sempre entramos nessa estação com essa expectativa de viver muitas alegrias. Então, já há alguns anos nós temos visto isso. Deus nos preparando, enviando a sua palavra, fazendo exigências, porque antes de eu viver o que Ele tem para mim, eu preciso dar o que Ele me pede. Antes de eu receber de Deus o que espero, sonho, desejo, eu preciso dar o que Ele exige. Dar o que a fé exige. Dar o que a palavra tem me exigido. Né? Nós temos que tomar esse cuidado para não ser como aquela pessoa que está esperando por Deus. Quando na verdade é Deus que está esperando por ela. Senhor, até quando? Quantos que estão nessa? Até quando, Senhor? Parece que não vai, não acontece. Até quando? E o Senhor lá de cima dizendo, quando você me oferecer o seu Isaac, quando você decidir andar segundo a minha vontade, ser íntegro, inteiro, quando você se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, quando você permitir a renovação da sua mente, que vai gerar uma mudança de comportamento, de ação e, consequentemente, de resultado. Você vai ter o resultado que você quer quando você mudar suas atitudes, se tornar a pessoa que eu te chamei para ser. Então, muitos estão esperando por Deus, mas Deus também está esperando que muitos cheguem aonde Ele quer, no nível. O padrão de Deus, nós já ouvimos, é alto, é elevado. O padrão de Deus é um padrão de excelência. E Deus tem lutado para elevar o nosso padrão, pegar aquela pessoa que está lá no nível baixo e colocar no nível alto. Mas isso não acontece, isso não é automático, isso tem que partir de mim, de cada um. Esse desejo de crescer, de evoluir. Nós já falamos, não importa como você chegou, importa como você está hoje. Não importa como você chegou em Deus. Todos nós chegamos em Deus deformados, quebrados, com vícios. Mas de lá para cá, o que mudou? Porque à medida que vamos ouvindo a palavra é uma água que limpa, que lava, que purifica. Nós chegamos com muitas coisas para serem trabalhadas, eliminadas, mas se eu tenho retido a palavra, então eu estou sendo purificado, lapidado, preparado por Deus para viver o novo, o vinho novo. Se eu estou me tornando um odre novo, a qualquer momento, vou provar do que, gente? De um vinho novo. De um vinho novo. Não tem como Deus deitar o vinho novo em odre velho. Não tem como eu viver coisas novas sem antes me livrar das velhas. Tira o velho para o novo chegar, diz a Bíblia. Elimine as coisas velhas. Então nós temos que concentrar nisso, colocar força nisso. O que Deus está dizendo é, você pode viver a sua vida como você quiser viver. Eu não te obrigo, eu não te imponho, a vida é sua, eu te dei livre arbítrio, faça o que você quiser fazer. Mas saiba que
há um preço. Na vida nós pagamos preço. Você pode pagar o preço da obediência, que vai trazer realização plena, ou o preço da desobediência, de se viver ao seu modo, fazer o que quer. Lembre-se sempre disso: quem só faz o que quer, termina fazendo o que não quer. Quem pesa o custo, nunca viverá os benefícios, porque ele não quer pagar o preço, né? Ainda que no capítulo 10 de Coríntios, no versículo 31, diz assim, ó: assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, diga, façam tudo para a glória de Deus. Olha os exemplos que foram dados: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, para o que estamos aqui? Qual a razão da nossa existência? Glorificar o nome do Senhor. Tudo que eu fizer, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento, eu preciso me perguntar e responder para mim mesmo: quando eu penso isso, eu estou glorificando a Deus? Quando eu ajo de determinada forma, isso glorifica a Deus? Deus está se agradando desse pensamento, desse sentimento, dessa atitude, do que está no meu coração? O tempo todo eu preciso me examinar, porque o problema não está em Deus, o problema está em mim. A falha nunca está em Deus, a falha está em mim. Por isso que o salmista pedia perdão pelos pecados intencionais e ocultos, não intencionais. E orava: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, porque talvez eu não estou vendo, então me ajuda a ver, porque eu sei que o problema não está fora, o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Então, Senhor, me ajuda a ver. Nós temos que fazer essa oração. Deus tem prometido realizar coisas extraordinárias, insondáveis na vida do seu povo. Mas nós temos que ter aquela disposição que ouvimos ontem, né? O Manoá, o pai de Sansão, que foi a Deus e quis saber como eu devo agir. Ele foi a Deus e perguntou, quis saber como ele deveria se comportar, qual deveria ser o procedimento, o comportamento dele. Muitas pessoas precisam ter essa disposição de ir a Deus e dizer: Senhor, fala comigo, me mostra, se eu não estou vendo, me mostra, tem algo errado em mim, Senhor. As minhas intenções não são puras, não são sinceras, o meu coração ainda não é o coração certo. O que me falta? Falta humildade, falta hombridade. Meu Deus, ainda não me pareço com o Senhor. O que há, Senhor, em mim que não te agrada, que te ofende? Eu não estou te glorificando como pai, como filho, como marido, como esposa, como servo, como funcionário, como patrão. Eu não estou agindo de forma íntegra lá no meu trabalho. Está me faltando integridade, honestidade, justiça. O que está faltando, Senhor? Nós precisamos nos examinar, porque o problema nunca está fora, o problema está dentro. Se nós estamos aqui para dar glórias a Deus, em cada movimento, em cada pensamento, em cada atitude, eu preciso estar o tempo todo então fazendo essa pergunta: isso vai glorificar a Deus? A maneira como eu trato a minha família está glorificando a Deus? Eu faço bem o meu trabalho? Eu trato bem as pessoas? Eu sou honesto, sincero com as pessoas?
O que vem às minhas mãos, como eu faço, como eu realizo? Eu faço o meu melhor, eu coloco toda a minha força, toda a minha energia naquilo? Ou ainda sou aquele tipo de gente, aquele tipo de servo que até faz, mas faz murmurando, faz para tirar da frente, faz para dizer que fez, que faz o que dá, que faz somente o que é mandado. E você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Quem faz só o que é mandado, deve dizer o quê? Diga, sou servo inútil. Quantos que estão nessa condição e cobrando de Deus? Quantos que estão fazendo o que dá, o óbvio, o que não exige, que não estão perseguindo esse padrão alto do Senhor, que o padrão do Senhor é alto. Ele disse, se alguém te pedir para caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te ferir a face, dê a outra. Entendeu? Ele sempre nos impulsiona a ir além, fazer mais do que é pedido, mais do que é mandado. Mas não são poucas pessoas que fazem o mínimo que dá, às vezes nem o mínimo. Como foi batido ontem, às vezes nem o priorizar a Deus. O começar bem a semana, né? Fazer do domingo aquele dia, né? Todo dia eu preciso de Deus, eu preciso começar meu dia buscando a Deus, ouvindo a palavra, preparando a minha mente. Mas domingo é aquele dia que a maioria das pessoas tem condições de dedicar ao Senhor, de estar no templo, mas quantos que ainda não levam isso com o rigor, com a seriedade que deve? Quer dizer, nem o básico, nem o mínimo, alguns fazem e estão lá. Senhor, e quanto a mim? Até quando, Senhor? Muitos, como foi dito no domingo, não sabe por que a sua vida não vai. E a resposta é porque a vida cristã da pessoa, o cristianismo da pessoa se resume a um período apenas. O período que ela adora o Senhor é aquele período que ela está no templo. Ou seja, não vai além disso. Não vai além disso. Ainda há na cabeça de muitos essa ideia de o santo, né, do santo e o secular. Ou seja, Deus não cabe nisso. Deus tem que estar presente em tudo. Deus tem que reger a minha vida, né? Aqui eu sou uma coisa, lá eu sou outra. Né? Eu lembro de Deus na igreja, mas não lembro no meu trabalho, não levo Ele para a minha casa, para o meu casamento. Quer dizer, não busco estabelecer o padrão de Deus em cada área da minha vida. Minha vida não vai. Eu não estou alinhado com Ele. E Ele mesmo diz, andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Eu preciso estar de acordo, eu preciso estar alinhado com Deus. Então, quer que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Isso aqui é muito importante. Não se torne motivo de tropeço. A Bíblia diz que nós somos representantes de Cristo e que Deus, deixa eu pegar aqui esse texto, que nós lemos no domingo também. Olha só. Em 2 Coríntios 5, 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Diga embaixadores de Cristo. Diga representantes de Cristo. Diga Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Então, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. As minhas obras, o meu comportamento atrai as pessoas a Cristo? Porque Deus faz o seu apelo dessa maneira.
Pessoas são atraídas para Cristo quando olham e enxergam em nós o resultado da salvação, porque a dádiva da salvação exige uma resposta. E que resposta é essa? A minha vida como um culto, como um louvor, como uma adoração, Senhor. Se eu sou salvo, eu não sou salvo por causa das minhas boas obras, mas eu sou salvo para boas obras, para ter boas obras. Ninguém jamais vai alcançar salvação por conta de suas boas obras. Nós somos salvos pelo que Jesus fez e crendo nele. Mas uma vez que eu creio nele, que eu recebo, né, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, espera-se boas obras. A salvação me leva a boas obras. E o Senhor disse: assim brilhe a luz de vocês entre os homens, para que vejam as suas boas obras. Então as pessoas precisam ver boas obras. Um comportamento diferente, um estilo de vida diferente. Quantos que vêm para Cristo, mas continuam os mesmos? É o mesmo pai, a mesma mãe. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e, diga, glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então observe bem, o que eu faço tem que glorificar a Deus, e o que eu faço tem que levar as pessoas a glorificarem, reconhecerem Deus e glorificarem a Deus. Então, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. O que eu faço tem que ser para a glória de Deus, tem que glorificar a Deus. E o que eu faço tem que levar as pessoas a também glorificar a Deus. Quando olharem para mim, quando olharem para você, quando verem as suas atitudes, precisam reconhecer Deus e glorificar o nome do Senhor. E aí cada um precisa, diante disso, responder: isso acontece comigo? As pessoas enxergam Deus, glorificam a Deus quando olham para a minha vida? As pessoas têm visto Deus e têm glorificado a Deus quando me observam? Quem me conheceu antes e quem me conhece agora pode dizer: é Deus, só Deus. Né? Porque tem gente que a gente, né, sabe que se não fosse Deus, jamais seria o que é, jamais teria o que tem, jamais viveria a vida que vive hoje. Porque a pessoa vivia para si, era egoísta, escrava do pecado. Os valores eram baixos, defendia o que a palavra não defende. Mas quando ela veio para Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Então tem-se aquele choque, né? Puxa, como essa pessoa mudou. Como essa pessoa mudou. Ela era assim, falava assim, agia assim. Era rebelde, era teimoso, era imoral, era adúltero. Estava nos vícios, mas agora é outra pessoa. Tem gente que a gente olha e diz: é Deus, só Deus. Agora a pergunta é: quando olham para mim, puxa, não é mais a mesma pessoa, só Deus. Só Deus para fazer uma obra, ou seja, reconhecem, glorificam a Deus. Então, não se torne motivo de tropeço. Não se tem uma coisa que o crente não foi chamado para ser, é uma pedra de tropeço, é um escândalo. Se tem uma coisa que nós não podemos ser, porque ai desses, diz a Bíblia, ai dessas pessoas que agora sabem, mas não fazem, sabem, mas não vivem, e com isso muitas vezes colocam obstáculos para que outras pessoas conheçam. Porque se alguém me conhece como um crente, como um cristão, mas não vê Cristo em mim, se escandaliza. Eu posso afastar essa pessoa da fé. Entendeu? Eu posso desencaminhar essa pessoa.
Eu posso ser responsável pela alma dela, porque ela olhou para mim esperando. Lembra de Jesus quando foi pegar figo naquela figueira? E quando chegou perto, né, viu que só tinha folhas? Que foi mesmo que ele disse? Ele abençoou aquela figueira? Ele abençoou aquela figueira que só tinha folhas? Ele amaldiçoou aquela figueira. Nós não podemos ser essa figueira que só tem folhas. Que parece, mas não é. Parece de Deus. Parece, né, que é um homem, que é uma mulher de Deus. Só parece. Que você chega perto, cadê? Não tem fruto, não tem boas obras. Não é exemplo. Entendeu? Se veste como tal, fala como tal, né? Parece que é uma pessoa íntegra, parece que é uma pessoa verdadeira, parece, mas quando chega perto você fica escandalizado. Porque mente, engana, faz negócios ilícitos, fala de Deus, né? Fala de Jesus, mas quando se observa, não tem Jesus na vida da pessoa. Não se vê um Cristo nela. E aí o que acontece com essa pessoa que chegou faminta, esperando encontrar um bom fruto? Ela fica decepcionada. E Jesus amaldiçoou a figueira. É o que muita gente faz em relação a crente. Tem horror a crente, amaldiçoa, fala mal. E às vezes com razão. Fala mal às vezes com razão. Por quê? Espera-se maturidade, firmeza de caráter, alguém com convicção, alguém que suporta a pressão, alguém que acata correção, que é humilde. E às vezes não se vê nada disso. Então, não se torne motivo de tropeço. Porque, a Bíblia diz que haveria escândalos, mas ai de onde vieram os escândalos. Melhor seria a pessoa amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, diz a Bíblia. Também eu procuro, olha só, Paulo dizendo, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando, vamos juntos, não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Quer dizer, esse homem vivia para uma missão, não colocava os seus interesses, ele não vivia em função das pessoas, entenda bem. Ele servia as pessoas, cumprindo com propósito. Ele não vivia em função das pessoas, o alvo dele era Cristo, ele perseguia Cristo, ele vivia para Cristo e amava o que Cristo mais ama. O que Deus mais ama, gente? Pessoas. O que ele mais ama? Almas. Ele veio para salvar as criaturas que ele criou, ou a sua obra-prima, a humanidade que estava perdida. Ele veio para salvar a humanidade. Ele deu a sua vida por nós, pelo homem, pelas pessoas. Então, o que mais Deus ama tornou-se, né, o maior amor de Paulo abaixo de Deus, as almas, as pessoas. Tanto que é forte a declaração que ele faz. Se ele soubesse que a condenação dele resultaria na salvação do povo, ele estava disposto a descer às profundezas, descer ao inferno, ser condenado se isso resultasse. E isso mostra o nível de entrega, de comprometimento. Pensa aí, responda você. Você estaria disposto a ir para o inferno se salvasse a humanidade? Abrir mão de viver a sua eternidade com o Senhor na glória para chorar e ranger os dentes eternamente? Eu digo que não. Eu não sei você. Entendeu? Mas para você ver o nível de entrega desse homem. O tanto que ele perseguiu e se assemelhou a Cristo, porque Cristo fez isso. Tomou sobre si o pecado da humanidade.
desceu às profundezas do inferno. E lá a Bíblia diz que ele tomou as chaves da morte do inferno. Né? Mostrou quem que manda. Recuperou o poder que o homem havia dado ao diabo quando pecou e devolveu a nós. Por isso que hoje, se nós somos dominados pelo mal, é porque ainda não cremos no que recebemos. Não possuímos o que recebemos. Porque o primeiro Adão entregou sua autoridade, mas o segundo recuperou e deu a nós. Então nós temos poder e autoridade. Somos dominados, subjugados até o dia em que realmente cremos no sacrifício de Jesus, cremos na palavra. E então passamos a subjugar, dominar e atuarmos como autoridades nessa terra que somos. Nós somos autoridade nessa terra. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós recebemos as chaves dos céus. Nós temos o poder de ligar e desligar. Tem muito poder investido em nós. E nós precisamos ter consciência disso. Consciência de Deus, do que somos em Deus, do poder investido em nós. Paulo não buscava os seus próprios interesses, o seu próprio bem, mas o bem de muitos, né, para atingir o propósito, que era a salvação das pessoas. E no 11 ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tornou-se um super apóstolo, porque perseguiu como ninguém ser como Cristo. Nós não encontramos outro dizendo isso: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Os demais também buscaram viver de acordo com o padrão apresentado por Jesus, mas quem mais perseguiu, quem mais colocou força nisso, quem mais se assemelhou a Cristo, e o apóstolo mais, né, digamos, produtivo para o reino, foi Paulo. Porque ele se anulou, ele estava disposto até mesmo a abrir mão da sua salvação, a ser condenado, de tanto que ele amou o que Deus mais ama, o povo, as almas. Então observe que essa disposição para servir, essa prontidão para servir, sempre te levará para mais, para grandes realizações, fará de você uma pessoa extraordinária, porque Paulo se tornou um homem extraordinário. Não foi mais um, fez a diferença, foi um homem extraordinário. Como eu disse, nós entramos na primavera, numa estação de glória. Mas é importante dizer, ontem ainda o bispo citou, né, sobre Davi, sobre a distração do Davi, que lhe custou muito caro. E olha que interessante, a distração dele, que resultou, né, no adultério com Betseba, se deu também, adivinha que estação? Que estação ele vacilou feio dessa forma? Diga, na primavera. O versículo 1, ó. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Quer dizer, quem foi para a guerra teve êxito, teve vitória. Mas Davi, diga Davi, permaneceu em Jerusalém. Na época em que os reis saíam para a guerra, ele permaneceu em Jerusalém. Isso quer dizer que ele colocou o que à frente? Propósito, a missão, vontade de Deus? Não, a sua vontade. Ali, e você vai ver em outras ocasiões, como quando ele foi fazer aquele recenseamento,
quis saber quantos homens tinham à sua disposição. Ali, Deus não pediu que ele fizesse, aquilo não tinha propósito, aquilo não era para glorificar a Deus, era para ele se exaltar. O recenseamento, a contagem, né, dos seus soldados, homens que ele tinha pronto para a guerra, não era para glorificar a Deus, era para se exaltar. Então, todas as vezes que ele colocou ele à frente, ele trouxe muito prejuízo para a sua vida. Muitos danos para a sua vida. Então, nós temos que entender isso. Se quisermos viver a vida na sua plenitude, temos a vida que o Senhor veio para nos dar, que eu amo essa versão da mensagem, uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer vida com que tenhamos sonhado. Ou seja, Deus tem uma vida superior à vida dos seus sonhos. Você tem na sua mente a vida dos seus sonhos? Já parou para imaginar a vida dos seus sonhos? Pois Deus tem uma vida melhor e mais rica que essa, que é a vida dos seus sonhos. É muito forte, ó. Eu vim para que eles tenham vida, uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenha sonhado. Deus sempre vai além. Deus tem muito mais, Ele faz infinitamente mais. Deus fez assim na vida do Davi. Você vai encontrar o Davi dizendo: quem diria que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo? Quando ele vai levantar as ofertas para o templo, para a construção do templo, ele diz: quem sou eu para dar alguma coisa? Quem sou eu? O homem que Deus tirou lá do pasto, que estava atrás das ovelhas. Quem sou eu? Então, assim, Deus fez muito. Fez muito. E quando ele possuiu Betseba, ele ouviu isso de Deus, inclusive: eu tirei você lá do pasto. Eu dei tudo e teria dado mais se você me tivesse pedido. Mas não é colocando a sua vontade na frente, fazendo as coisas do seu modo, que você vai para mais. Ao contrário, quando ele fez isso, quando ele devia estar na guerra, servindo ao propósito, servindo a Deus e ao propósito, mas foi servir a sua carne. O que aconteceu? Trouxe morte, desgraça para a sua vida, para a sua casa. A mesma coisa lá no recenseamento, quando ele foi servir o seu ego, deixou o seu eu inflar. Eu quero saber qual é a força militar que eu tenho, o tamanho do meu exército. Se não me engano, Joabe disse para ele: para quê? Nunca foi isso que definiu, que determinou seu progresso, seu avanço, suas vitórias. Naquele momento ele deixou de ser aquele jovenzinho que, praticamente sem nada nas mãos, dependendo totalmente do Senhor, venceu Golias, com uma espécie de estilingue. Ali ele foi na fé, na dependência do Senhor, e foi assim que ele foi se tornando cada vez mais poderoso, dependendo do Senhor, honrando a Deus, defendendo a honra do Senhor, né? Porque o que mais motivou, tinha uma recompensa, quem vencesse Golias ia casar-se com a filha do rei, sua família seria isenta de impostos. Mas o que saiu? A primeira coisa que saiu do Davi, quando ele viu aquela cena do Golias afrontando o exército de Israel, o que saiu? A primeira coisa que saiu dele foi: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Está mexendo com a honra do meu Deus, está afrontando o meu Deus. Então, a principal motivação, posso dizer, de Davi ter enfrentado Golias foi essa:
ele não aceitou o nome do Senhor ser envergonhado. Então, Deus fez o que fez por Davi porque ele lutava pela nação, pelo povo, por Deus. Lutava por aquilo que pertencia a Deus. Então ele estava para Deus, para o propósito, e Deus foi erguendo, foi honrando, foi abençoando. E as baixas dele se deu quando sua carne saiu na frente. Então, é uma estação de glória, Deus tem muito para fazer, quer e vai fazer coisas extraordinárias na vida do seu povo. É uma estação de muita glória, mas foi na primavera que Davi também se distraiu. Né? E ontem ainda o bispo falava, tem gente que chega nesse período do ano, já começa a pensar em muitas coisas. O calor está chegando, já pensa em praia, lazer, entretenimento, viagem. Tem gente que chega, né, no final do ano, em dezembro, por exemplo, nós intensificamos ainda mais, entramos no propósito da mudança, né? Quase que nos internamos na igreja, nesse propósito, todos os dias clamando. Tem gente que chega nesse propósito, chega em dezembro, já deu o ano por encerrado, já está pensando em festa, comemoração, Natal, viagem, entendeu? E se volta para muitas coisas, quando deveria estar focado. Não era momento do Davi, né, descansar, folgar, relaxar, entendeu? Ficar ali no palácio de boa, não, era para ele estar no campo de batalha, lutando, cumprindo com propósito, lutando as guerras do Senhor, lutando pela nação de Israel. Esse era o momento que Davi devia estar vivendo, mas foi dar sua carne. Pensou em si, colocou os seus interesses na frente e trouxe prejuízo para a sua vida. Então, tudo que você fizer, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faz para a glória de Deus. Não seja uma pedra de tropeço. Não seja um escândalo. Não busque seus interesses. Ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Sim, você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se que haverá para cada decisão, escolha que você faz, haverá uma consequência. Você é livre para viver como quiser, mas é prisioneiro das consequências. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ofereça-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Aqui estamos nós, meu Pai, finalizando mais um projeto Casa Firme. E dentro dessas 25 horas, recebemos palavras e direções importantes para cada área da nossa vida. Entramos ontem nessa estação poderosa, nessa estação que eu creio que será, meu Deus, de muito riso, de muitas alegrias, de muita glória, de uma glória maior. Mas isso vai depender muito do comportamento, das escolhas, das atitudes que cada um, meu Deus, terá. E o Senhor, meu Deus, para que não percamos os portais, as oportunidades e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vem e nos alerta, nos chama a atenção. Chama a nossa atenção para o que nos cabe. É momento de foco, não é momento de se distrair, não é momento, meu Deus, de dar a sua carne, não é momento de pensar em si, em seus interesses pessoais egoístas. Não é momento, meu Deus, de nós nos voltarmos para nós mesmos, mas nos voltarmos para o Senhor.
Não é momento de perguntar e quanto a nós, mas sim perguntar o que quer de nós. O que quer de mim? Quantos, meu Pai, que estão aí fazendo a pergunta errada, e quanto a mim, Senhor? Quando deveria estar perguntando o que quer de mim, Senhor? O que quer de mim? Davi deve ter pensado, eu já lutei bastante, agora eu mereço pensar um pouco em mim e menos no povo, na nação, no que é melhor para o povo, no que Deus quer que eu faça. Deixa eu pensar um pouco em mim. Meu Deus, e essa é a estrada para a derrota, quando a pessoa se torna egoísta, autocentrada, se volta para si. Oh, meu Deus, o servo precisa estar à disposição do seu Senhor. O servo está à mercê da vontade do seu Senhor. E eu oro para que se levante aqui verdadeiros servos e discípulos. O Senhor deixou claro que aquele que quiser ser um discípulo do Senhor deve negar, deve renunciar, deve sacrificar, deve dizer não. A tua palavra deixa claro, meu Deus, que a salvação exige uma resposta. E a resposta é a nossa vida, como um culto, como uma adoração contínua ao Senhor. O Senhor nos comprou, não pertencemos mais a nós mesmos, não somos donos da nossa própria vida. Temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é dar o controle. Com esse livre-arbítrio é escolher. Deixar o Senhor conduzir, dar o controle da nossa vida ao Senhor. Vem, Senhor, e assuma o comando, assuma o controle, nos guia, nos dirija, nos guarda de nós mesmos, meu Pai. Senhor, eu faço essa oração agora. Senhor, nos guarda de nós mesmos, nos guarda, meu Pai, de nossos desejos, impulsos, vontades. A nossa alma, meu Deus, gosta de estar no controle, gosta de governar, mas ela nunca nos conduzirá, meu Deus, para a vontade plena, perfeita do Senhor, para a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então ela precisa ser negada. As nossas vontades, nossos desejos precisam ser negados. Os que pertencem a Cristo foram crucificados. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos essas pessoas crucificadas, que não fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, mas que vivem para um propósito, para uma missão. Eu oro por esse senso de missão. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor viva e reine através das nossas vidas. Que a sua vontade saia na frente. Que os teus interesses, meu Deus, se sobressaiam aos nossos. Em nome de Jesus, fala mais e fala melhor aos corações e traga, Senhor, revelação, entendimento, discernimento, e que a decisão seja unânime, Senhor. Que todos que estão aqui estejam de fato decididos a viver para o Senhor, para glorificá-lo, meu Deus, para, meu Pai, em tudo, meu Deus, glorificar o Senhor e através da sua vida levar outros também a reconhecerem e glorificarem o Senhor. É o que eu peço, meu Pai, que saia daqui servos e discípulos do Senhor, que te agradam. Em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por esse trabalho, Senhor. Obrigado por essas 25 horas do projeto Casa Firme, meu Deus, onde o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estruturar, de edificar a nossa vida. Abençoa o nosso dia, tudo que nós vamos fazer. Meu Deus, que onde entrarmos, pisarmos, o que fizermos, meu Deus, seja, Senhor, das coisas mais pequenas, simples, as grandes, que, meu Deus, a motivação seja honrar, exaltar, glorificar o teu nome. Eu abençoo o dia de cada um. Eu tomo posse, meu Pai, de uma quinta-feira abençoada, produtiva, para todos que estão aqui, todos que estão na transmissão. Abençoa-nos, ó Deus. É o que eu peço. Obrigado por tudo, nós chamamos. Amém, amém e amém.